Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não... Pedro, tudo bom? Tudo bem. Pedro, você obviamente é uma pessoa muito musical, né? Mas essa musicalidade vem desde sempre, porque você entrou na igreja já numa fase adolescente, né? Você não foi uma criança que teve aquele desenvolvimento com a música adventista, que acontece com muita gente. Uhum. Pra falar a verdade, quando me faz essa pergunta, eu não sei bem responder quais são as minhas influências musicais da infância, né? Eu tenho uma família musical, minha mãe é bastante musical, eu tenho lembranças dela pegando violão e tocando musiquinhas pra mim, e discos que a gente ouvia na infância, ela sempre gostou muito de música. Mas nada muito marcante, não ia pra aula de música, não tinha prática do coralzinho infantil, não tinha nada disso. E na verdade eu estudei sempre em escola adventista desde do pré. Então apesar de não ter em casa e não ser, na escolinha sempre tinha o Dia das Mães, dia Páscoa, e aí a gente acabava participando sempre. E aí tem a musiquinha da fila e... Exatamente, o hino nacional da quarta-feira. Tudo isso. São pequenos pontos de influência, mas que marcam a musicalidade, né? Querendo ou não. Ô Pedro, e aí assim, ó, você passou por muitos lugares musicalmente, né? Teve o Novo Tom, que você ficou por muitos anos, na verdade tem o quê? Meses que você saiu do Novo Tom, recentemente. E aí você criou o Vocal Livre, tem também o teu ministério solo. Por que fazer tudo isso e participar de tantas coisas? Você sente essa necessidade de ter esse ministério tão dinâmico e participando de várias coisas e não, de repente, focar um caminho só, uma coisa única? Porque você passou, o quê? 6 anos de Novo Tom e Vocal Livre, então 2 grupos que não têm uma agenda tão tranquila, né? Não. Não, então, na verdade, acho que não é nenhuma questão de necessidade, é uma questão da gente, quando a gente é mais novo, a gente vai dizendo sim para tudo e a gente consegue, dá tempo e vai ficando um pouquinho, com o passar do tempo, vai ficando um pouquinho mais carregado e a gente vê que o corpo já não responde tão bem a todas as atividades, né? Então foram 6 anos partilhando a agenda dos dois, ou seja, era 2 finais de semana por mês de um grupo, 2 finais de semana de outro mês para outro grupo. E aí do ano passado para cá começou a pegar mais forte a questão do trabalho solo, porque aí teve o convite da Unapress para gravar o disco solo por essa gravadora, enfim. E aí começou a ter mais convite e aquela cobrança, né? Poxa, mas tem um CD. Eu não saía para cantar solo nunca, né? Só quando o final de semana quando o mês tinha 5 finais de semana, aí de repente eu saía em um para cantar. Solo. Mas sempre muito cansativo e tal. E aí no começo desse ano eu decidi deixar as atividades do Novo Tom para poder focar um pouquinho na carreira solo também. Uma pergunta, você desliga fácil? Como Por assim? exemplo, estava no Novo Tom, cantou o quê? 6 anos no Novo Tom? Sim, 6 anos. Aí, bom, a partir de agora, realmente não vai dar mais, eu tenho que focar em outras coisas. Como que é para você sair, saber que o conjunto está indo, está saindo, está fazendo as apresentações, você não está indo? É isso que eu quero dizer com desligar fácil, Entendi. entendeu? Não, assim, foi, na verdade, a decisão, efetivar a decisão demorou bastante tempo, assim, né? Já faz alguns anos que eu pensava, tá pesado, né? Podia ter, de repente, um grupo só. Mas vou segurar mais um pouquinho. E ia levando assim pra barriga, né? Então, para eu chegar à decisão é que eu estava já no meu limite e mesmo assim foi muito difícil. Eu lembro do dia que eu parei para conversar com o Lineu, eu orava assim, eu falava, Senhor, eu preciso, para minha saúde, deixar e ter um grupo só. E, por favor, faça que ele não insista, que ele não fale nada, que ele não fale, tá bom, Pedro, pode ir, vai em paz. E obviamente não foi assim, mas não teve esse diálogo, não, vamos tentar dar um jeitinho, não teve o tal do jeitinho. Então, não teve o problema, assim, porque acho que qualquer coisa que ele dissesse, pelo amor que eu tenho por ele, pelo grupo, eu teria, não, tudo bem, eu aguento mais um pouquinho. Mas aí deu certo, foi muito sofrido, obviamente. As primeiras programações, você vê o grupo lá na frente e você não tá lá, é muito estranho, né?
e ver pessoas ocupando o seu lugar, você fica com aquela coisinha, que estranho, né? Mas é tudo coisa que não tem nada a ver e passa. Que logo passou. A gente tem saído, eu faço parte de um coral que o Lineu rege, que é a academia, então de vez em quando eu estou com eles, os amigos continuam, estou morando aqui, então as coisas boas elas vão sempre fazer parte. Legal, Pedro. Agora, falando do Vocal Livre, vocês lançaram o primeiro disco em 2012. Isso. Bela História. Bela História. E aí, recentemente, teve o lançamento do segundo CD, que é Por Toda a Terra. Esse CD, ou Por Toda a Terra, parece que vocês têm temas bastante específicos, né? Vocês falam bastante de missão ao redor do mundo e amor de Deus. Por que é importante para vocês, do Vocal Livre, falarem sobre essas duas temáticas? Eu acho que, na verdade, elas meio que se misturam, né? A nossa missão nada mais é do que levar e viver o amor de Deus, né? Então, é o que fazer e, de repente, o método, o que levar para as pessoas. E essa temática, ela surgiu, foi meio que uma vivência do grupo. A gente começou a experimentar trabalhos missionários e primeiro eu fui sozinho, depois a gente fez alguns projetos com o grupo e a gente começou a sentir a necessidade não só de fazer isso, né, fazer mais do que música, a gente está envolvido em projetos que a gente esteja atuando diretamente com a vida das pessoas nas mais diversas formas, mas também falar sobre isso. Então a gente acredita que Deus tem dado a oportunidade do grupo ter um alcance em vários lugares do Brasil e muita gente recebendo a música. E a gente pensou, vamos falar sobre um tema que seja relevante para a vida cristã, né? A gente não só prega para gente que talvez nunca tenha ouvido o amor de Cristo, mas a gente também fala para gente que já está na caminhada há um tempo e de repente precisa renovar os propósitos, entender. Assim, da mesma forma que a gente entendeu, né? A gente é cristão, a gente vive isso e de repente a gente foi chamado a atenção para um outro tema. Fala, acho que de repente não era só música, vocês precisam viver uma vida de serviço, tem um mundo inteiro para ouvir falar sobre isso e seria importante vocês se envolverem nisso. Não só se envolverem fisicamente, mas a ideologia por trás do trabalho de vocês poderia chamar a atenção para isso também. Então a gente sentiu muito forte essa temática, né, que envolveu não só a linha musical de um disco, mas envolveu a linha do nosso trabalho como um todo, a nossa vida, né, realmente. E é importante nesse nicho, obviamente, de música cristã, que não seja a música pela música, né, um bonito arranjo, uma letra que tem uma poesia muito bonita, mas realmente a essência disso, o cristianismo que está à frente dessa música que está representando. A gente estava conversando com algumas pessoas aqui para entender um pouco do seu universo, conhecer um pouco mais da sua história para a gente fazer essa entrevista. E aí uma pessoa disse para a gente, olha, o Pedro é um cara que ele é muito amigo de Deus. O tempo todo ele tem uma conversa muito próxima com Deus, ele tem um relacionamento de buscar a Deus a todo instante e para tudo. É isso mesmo? Como que você foi desenvolvendo esse relacionamento? Que legal que alguém fala isso, né? Uma coisa bonita de se pensar de alguém, né? É engraçado que acho que isso... Eu não sei se a gente tem condição de nós, por nós mesmos, admitirmos uma questão dessa, assim, né? Talvez soe até arrogante e tal, mas eu digo que eu amo muito a Jesus Cristo e Ele é alguém presente e real na minha vida. E eu busco fazer com que Ele seja parte de cada detalhe, de cada coisa, das boas e das ruins. E se isso tem se tornado algo nítido para as pessoas, é uma bênção, porque eu e Ele sabemos quem eu sou e as coisas que me faltam. Então, eu não tenho nada para me gabar nesse relacionamento, mas eu sei que Ele é real e faz parte. Então, se de alguma forma as pessoas veem que a gente é amigo, talvez, eu não sei o quanto elas veem, o quanto eu sou um mau amigo, né, dele, quanto eu sou... Mas a gente é amigo, eu amo muito ele e ele faz parte da minha vida. Ô Pedro, e nessa história toda do teu ministério musical, que envolve grupo, envolve um ministério solo, envolve ensaiar um coral, né, fazer apresentações em todos essas diferentes vertentes, tem uma outra coisa que você começou a fazer, que é um projeto de mentoring, ou seja, é um projeto de mentoração com outros grupos, outras pessoas que têm um ministério musical. Como é que isso funciona? Que legal a gente falar sobre isso, porque foi uma ideia que na verdade não foi nem minha, foi da Jaqueline, né, Palheiro, que ela é do Vocal Livre também. E a gente sempre fica tendo muitas ideias no vocal, né? A gente podia ir para esse lado, podia fazer isso, podia...
fluindo um monte de novos projetos. E essa ideia, ela teve uma ideia, falou assim, pô, a gente tem tido tanta bênção de Deus e o ministério do grupo está consolidado, está crescendo, a gente tem vivido um bom momento. A gente poderia, de repente, compartilhar o bom momento com outros grupos e para a gente crescer, né? Hoje em dia, a gente teve a percepção que o ministério de grupos musicais, de ministérios coletivos, eles não são tão apoiados mais, porque a logística é complicada, porque o financeiro é sempre muito maior, né? Você vai transportar um cantor solista é uma coisa, você vai transportar 20 pessoas é outra, fora os problemas de relacionamento. Então, assim, é um monte de coisa que parece que não vai fazer dar certo. Só que a gente sabe, na nossa vida, o impacto que isso teve, não só no nosso, da forma do ministério, mas na nossa espiritualidade mesmo, né? Se torna uma família, uma igreja, que quando a gente, de repente, está pensando em desistir, a gente tem aquele elo que é o que puxa. E a gente falou, vamos abrir as portas do trabalho que a gente faz para outros grupos, para que a gente troque experiências, a gente fala como a gente faz, eles falam como eles fazem, a gente se ajusta, se ajuda, se incentiva, se divulga. Então a gente teve recentemente o lançamento, né, o evento que foi o pontapé inicial, então a gente encontrou os grupos lá, conhecemos e foi assim maravilhoso. A gente compartilhava, a gente até brincava, parecia um grupo sabe aqueles grupos de anônimos, assim, né? Que era o grupo, eu vivo isso no meu grupo, nós também vivemos, e tem um fulano que faz isso, não sei o que lá. Mas a gente pode ir por esse caminho, e foi um encontro mágico, assim. Aí no final do dia a gente fez um sarau, cada grupo cantou música, compartilhou as composições, tivemos oficinas, e a ideia é que esse relacionamento se estenda por um ano. E aí no próximo ano a gente vai pegar mais grupos e a ideia é que esses grupos que foram mentoreados esse ano, eles sigam fazendo esse trabalho também com outros grupos, né? É um apoio. Agora, como é que você dá conta da sua agenda? Porque é o seguinte, é muita coisa como a gente tá conversando aqui. E eu imagino que a tua saída, que deve ter sido dolorosa, inclusive, de deixar o Novo Tom, tem a ver com isso, né? Sim, conseguir fazer com que a agenda funcione, você ainda tenha saúde, ainda tenha fôlego para conseguir encarar tudo isso. E, ao mesmo tempo, você é um cara que compõe. Então, eu não sei, cada um tem um processo, né? Mas eu imagino que a composição, ela precisa de um ócio criativo. Precisa ter aquele tempo onde você não está fazendo nada e as ideias começam a fluir e aí vem uma música. É verdade. Como é que você lida com a tua rotina diária e com esse monte de tarefas? Esse é um tema triste de abordar. Deu uma cansada agora, eu percebi. Só de imaginar Só de imaginar a rotina. Então, assim, é o que eu falei na outra resposta. Eu não acho que hoje o que eu tenha de atividade seja o ideal e que é uma coisa nem saudável, né? Eu acho que eu assimilei um monte de atividades e eu cheguei num ponto que eu falo, eu não dou conta de fazer todas elas. E eu estou tentando administrar o tempo, eu tenho uma pessoa hoje que me ajuda em relação à minha agenda, que isso já é uma questão bastante boa, né? Porque quando a gente tem uma característica, né? Não vou falar que todos os músicos, porque tem músicos organizados, mas a maioria tem um problema. Os artistas, de um modo geral, não só os músicos, né? Com organizar o tempo. Na verdade, acho que isso é o problema da humanidade, né? A gente organizar nosso tempo e a gente quer abraçar o mundo. Então, eu tenho realmente dificuldade de lidar com todas essas questões. A questão da composição, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu parei assim com o tempo, tô uma semana livre e de repente flui assim. Acaba fluindo nas necessidades que tem, nas madrugadas, que não é o ideal, né? E, enfim, mas é o que a realidade hoje me permite. Mas eu estou num processo de frear, estou meio que freando assim. Então, existem projetos que eu estou concluindo, aí eu estou querendo encerrar e parar um tempo nessa coisa. A gente teve produção, do ano passado foi a produção do meu disco, do Vocal Livre, esse ano eu estou fazendo a produção do disco do Coral Jovem e mais de um outro grupo que eu estou participando também da produção. Vamos falar aqui sobre o teu CD solo. Achei duas coisas curiosas. Tem duas músicas do teu CD que foram completamente inéditas. Você nunca tinha cantado em lugar nenhum, ninguém conhecia, foi lá, gravou e as pessoas conheceram depois do projeto feito. Isso. E uma outra coisa é que você sempre teve uma característica nas tuas apresentações de fazer voz e violão. Era meio que um estilo
pensava em Pedro cantando solo, era voz e violão. E aí, quando veio o teu CD, tem toda... Aquela pauleira. Tem toda uma orquestração, vamos dizer assim, né? Por quê? Você quis fugir do esquema do voz ou violão? Ou voz e violão é muito fácil, né? Sai para cantar, só tem que levar o violão e a voz acabou. E no CD não, pode ter todo um aparato diferenciado. Me conta sobre esses dois diferenciais aí. Então, eu acho que por conta do YouTube e das redes sociais, todo mundo já conhecia bastante as músicas, né? E as minhas músicas, elas estavam ficando velhas antes de terem sido gravadas a primeira vez, né? Então, o pessoal ouve Sonhador já há 4, 5 anos. E aí eu vou apresentar Sonhador para elas no CD. O pessoal ouve Hoje Não há 4, 5 anos no YouTube. Aí eu vou gravar um CD e vou apresentar Hoje Não para elas. Não tenho como não gravar essas músicas, né? E então a proposta foi fazer uma roupagem diferente para que elas meio que se tornassem uma novidade, né? E também porque no disco eu posso sim explorar uma sonoridade diferente do que eu posso apresentar quando eu estou sozinho nas apresentações, né? Então sempre que eu sair para cantar, muito dificilmente eu vou poder levar uma banda que faça todo o acompanhamento. Então até você pela essa história do custo que a gente estava falando, exatamente, que um conjunto tem, né? Uhum. Então você, muito provavelmente, quando você me ouvir cantar ao vivo, você vai ouvir voz e violão. Quando você colocar o videozinho de eu cantando ao vivo no YouTube, vai ser voz e violão. Então eu achei muito prudente fazer uma escolha mais completa para o disco, utilizando uma roupagem que você não está acostumado a ouvir, né? E que, na verdade, era para ser assim, né? Quando você ouve Hoje Não, que é a música mais agitadinha, que essa foi a música que o pessoal mais estranhou, assim, falou, nossa, Hoje Não, aquela música tão reflexiva, hoje eu não vou pedir que Deus nos problemas. Mas na minha cabeça ela já era uma coisa assim, animadinha e tal. Então eu dei às músicas o que eu achava que elas mereciam e o que elas tinham que ter. Isso não quer dizer que não existam outras versões que eu possa fazer ou que no ao vivo não vai ser diferente. Então foram possibilidades. Eu segui um caminho que eu não tinha tido até então oportunidade, mas que no disco eu quis explorar. Deixa eu falar de duas músicas tuas que me chamaram bastante atenção. Uma delas é a música Teimosia, que você canta inclusive com a sua mãe. E você fala ali sobre um amor que é um amor teimoso. Explica pra gente essa essência desse amor e qual a relação da tua mãe cantar com você essa música. Então, a ideia da teimosia foi falar sobre o amor de Deus, né? E também o nosso amor, né? Comparando a teimosia, né? A nossa teimosia de não dar atenção, a nossa teimosia de não obedecer direito o que ele fala, e a nossa teimosia de não querer que as coisas funcionem do jeito certo. E pensar que a teimosia, o que para nós é uma teimosia negativa, para ele é uma teimosia positiva, né? Ele insiste, ele é teimoso de insistir, a gente rejeita o tempo todo, ele tá o tempo todo lá. Ele vai lá buscar, ele vai lá resgatar. Ele é teimoso, ele não cansa, né? E existia essa ideia de música e no desenvolver da composição, eu pensei, falei, cara, isso aqui é mãe e filho, né? Isso aqui é pai e filho. Porque você tem um amor teimoso, é o amor da mãe, né? Exatamente. E realmente, acho que de todas as manifestações que a gente tem de amor no mundo, se a gente pudesse comparar de maneira mais próxima com o amor de Deus, é o amor de mãe, né? A Bíblia mesmo diz, né? Mesmo que um dia um amor de mãe, que é a maior forma de amor que vocês conhecem nesse mundo, se esfriar, ainda assim o amor de Deus vai estar presente. Então realmente todo mundo sabe que é um amor teimoso e furioso. Então eu falei, vai ser legal eu colocar a minha mãe nessa música. Aconteceu que a poesia, por imaginar a mãe, ela foi pro lado bem pessoal, né? Tipo assim, botar o agasalho, e, enfim, aquelas coisas bem corriqueiras da relação mãe e filho. Mas ela, na verdade, essa música, ela aponta pro amor de Deus, né? Que realmente é o amor que não se cansa de me amar. E aí tem uma outra música tua que é extremamente emocionante de ouvir, ainda mais sabendo a história por trás, que é a Bonequinha de Pano, que você fez para uma amiga que estava passando por um período muito difícil da vida, que era um câncer, estava lutando contra o câncer e ela, infelizmente, faleceu. Você diz, né, deixa ela viver. Como foi escrever essa música nesse momento tão complicado da vida dessa amiga? Como era o nome dela? Joyce. Da Joyce. E saber que o seu pedido de deixa ela viver não foi atendido. É engraçado, né?
É engraçado até pensar que hoje eu canto isso, né? Deixa ela viver, mas não faria mais muito sentido eu fazer essa oração, né? Enfim, ela realmente... São duas músicas para a mesma pessoa, né? A canção de Jó, que está antes da bonequinha no disco, ela também é para Joyce, né? E foi um período longo da doença, né, que ela enfrentou, e a gente foi bastante sofrido. Então a primeira música foi mais aquela alegria, né? Não, tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. E quando foi ficando mais perto e ela foi adoecendo mais e ficando mais debilitada, e a gente sentindo que, puxa, pode ser que talvez Deus não escolha preservar a vida dela, pode ser que ele queira que ela descanse. Aí foi ficando mais triste a situação, né? Aí surgiu a música. Eu lembro que quando eu cantei para ela essa música foi numa dos últimos retornos dela do hospital. A gente estava celebrando que ela tinha tido uma melhora, só que o corpo ainda estava cheio de problemas e depois de algumas semanas ela já voltou para o hospital de novo. Então a oração era o desespero já, né, para pedir para Deus deixar ela continuar com a gente, que a gente estava sofrendo, ela é nossa flor, ela alegra o nosso jardim, a gente não queria perdê-la. Mas o que para mim faz sentido no continuar cantando essa música ou ainda trazer essa música para as pessoas é que primeiro eu acredito que ela se torna real para a vida de muita gente. Isso é uma coisa que até a Regina falou pra mim, ela falou que eu falei, será que vai fazer sentido botar essa música no repertório? Ela é uma música que é tão específica, né? Aí ela falou assim, cara, quanto mais específico, mais genérico você se torna, porque você vai abraçar de forma específica a dor de muitas pessoas que também sofrem com isso. Então eu acredito que tem se tornado um consolo na vida de muita gente, que tem pessoas queridas ao lado e fazem essa mesma oração. E também para levar a gente a refletir que se existe vida em nós, que ela tem que ser uma vida para a honra e glória de Deus, né? Se for para a tua glória, livrar ela dessas dores, que a gente viva para anunciar os quatro ventos, essa é a nossa função, né? Que seja uma vida para a glória de Deus. E essa oração eu não faço só por ela, eu faço por mim também, então cada vez que eu canto ela eu me lembro, poxa, minha vida tem que ser para a glória de Deus. Enquanto eu existir, enquanto eu respirar, eu tenho que viver uma vida que mostre às pessoas que ele é digno, que ele é dono, que ele é amoroso, que ele tem um amor por todas as pessoas. Então, por esse motivo ela faz parte, né? Ela é uma música triste, ela é dolorida, mas a vida é feita desses momentos feita também. De todos os momentos, então foi nesse contexto que ela está lá. Ô Pedro, e de um modo geral você falou, né, sobre músicas que são bastante específicas. Você tem muitas delas que representam momentos, de repente, que você estava vivendo, até pode ter uma letra que de repente hoje não te represente mais tão bem quanto naquele período, mas você escreve de forma muito pessoal. Quem conhece a tua música, quem conhece as letras que você criou, te conhecem? Conhece. É legal isso, né? Porque eu recebo muita mensagem de gente que escuta as músicas e às vezes fala umas coisas. E tem gente, cara, que é muito engraçado, que fala assim, olha, tô vivendo essa situação e a sua música X me ajudou nessa situação específica. E eu fico assim, caramba, bicho, eu escrevi essa música exatamente numa situação como essa. E ver alguém num momento tão complicado falar que essa música é o que ajudou a passar um momento como foi o momento que eu escrevi, é muito engraçado, né? Eu falo, cara, como que as pessoas podem captar nas entrelinhas de uma música totalmente festiva que existe uma pessoa que estava sofrendo com problemas de depressão ali por trás e a gente se conecta dessa forma, entendeu? Então eu acredito sim que por mais que eu tenha um discurso que não seja totalmente explícito, as entrelinhas elas sempre mostram o que realmente está por trás. E se existe sim uma análise das minhas letras, você vai conhecer bastante sobre mim. Pedro Valença está ali atrás, das letras que ele escreve. Eu gosto de trabalhar quando eu costumo às vezes falar sobre composição em algumas oficinas, assim, a coisa que eu destaco eu gosto da verdade. Eu acho que quando a gente trabalha com arte, não tem forma de tocar mais a vida das pessoas do que ser verdadeiro, né? Isso em qualquer área da arte. Por isso que eu acho que, de repente, os trabalhos que eu faço, que são parte da minha vida, são os mais legais. Porque eles dizem, são reais em relação ao que eu sou, são reais em relação ao que o meu ciclo de amigos é. Que aí tem muita verdade. Exatamente. Né? Aí eu acho que essa fórmula é o que mais toca a vida das pessoas, né? Ô Pedro,
A gente ficou sabendo que você era muito tímido, inclusive uma criança muito tímida. Eu não estou percebendo isso aqui agora nessa entrevista. Tá falando aí com muita naturalidade. Você teve que vencer isso? Eu não tive que vencer. Eu acho que Deus me venceu essas Foi coisas. vencendo para você por Porque, etapas. assim, eu nunca pensei em ser artista, nunca pensei em ser uma pessoa pública que ia ter que lidar com pessoas e com câmeras e fazer isso de forma natural. Eu era muito envergonhado, eu não pensava nem que eu ia ter amigos suficientes para contar histórias assim. Mas eu lembro da minha vida antes de conhecer a Cristo e depois que eu conheci a Cristo. E antes de conhecer a Cristo, eu realmente não acreditava que existia valor em mim, não acreditava que eu era alguém importante para ninguém. Então eu era a criancinha do canto. Sabe aquele típico aluninho que sofre bullying na sala de aula? Sim. O cara que está no canto, que não é bom nos esportes, que não tem amigos e blá blá blá, e todo mundo zoa. Esse era o Pedro na escola. E de alguma forma, Jesus Cristo me deu segurança, não pelo que eu sou, mas pelo que Ele acha que eu sou, pelo que eu sou para Ele, né? Então eu sei hoje que eu sou amado, que eu sou aceito, que eu sou filho, que eu sou talentoso, que eu sou querido. Tudo isso são coisas que eu sei que eu sou para Ele, independente de eu ser para ninguém, que já não importa mais. Então, das coisas que eu ganhei desse meu relacionamento com Ele, acho que as mais legais são felicidade, alegria, segurança, que é uma coisa que eu não tinha antes, e aceitação própria. Então, acho que cada um ganha uma coisa quando se relaciona com Cristo, né? Porque Ele é tudo aquilo que nos falta. E se isso me faltava de forma muito grande quando eu era alguém antes dele, depois que ele chegou, ele completou, então não tem mais do que ter vergonha. Muito bom. A gente tem um quadro aqui que é o Trilha Sonora da Minha Vida. Então, eu vou dizer para você algumas fases da tua vida e você, como uma pessoa muito musical, de repente vai ter uma música que represente essa etapa. E você só dá uma cantaroladinha aí na música que você se lembrar. Ok. Queria te perguntar uma música que de repente marca o teu ciclo dentro do Novo Tom. Pensou Novo Tom, que música vem à sua mente? Que difícil, tem tantas. Mas eu sou apaixonado pela Pode Cair o Mundo Estou em Paz. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Eu sou completamente apaixonado por essa música. É lindíssima mesmo. Vocal livre, então, não pode faltar, né? Já tem 2 CDs aí. Qual a música que você acha que representa o vocal livre? Puxa, difícil. Que representa o vocal livre? Né? Que representa o vocal livre para você? Para mim? É. Olha, para mim, eu vou explicar por que essa música é o que representa. É porque em muitos momentos assim de lutas espirituais, o fato de ter o vocal livre foi uma das coisas que me manteve ali, né? Não que eles fossem a força, mas é o que eu falei, expliquei antes, eles em algum momento se tornam um elo, né? Eu não posso desprender daqui, porque senão não vai fazer muito sentido. E a música que marcou muito esses momentos recentes foi a Eu Vou Chegar, né? E o coro diz eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Deixe para trás o que ficar, só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir, eu vou chegar. Que ela fala assim desse desejo desesperado de chegar e não pelo nosso mérito. Eu não vou chegar porque eu consigo, porque meu barco é bom, porque eu tenho tecnologia, porque eu sei nadar, não, é porque ele é o capitão. E eu acredito que apesar dessa música já estar ficando meio... O pessoal já está enjoando um pouco, porque a gente canta bastante, ela representa o desejo de todos nós, né? E quando eu vejo o grupo ali junto, eu tenho a sensação que nós todos desejamos estar lá, nós todos desejamos chegar e desejamos chegar juntos também. Então o fato da gente ter essa família que se ajuda torna essa música assim uma oração muito muito gostosa de cantar junto com eles. Agora a última e talvez a mais difícil, porque todas aqui foram músicas que você está como intérprete. Mas agora eu vou te perguntar, que música você compôs e você pensa, poxa, essa música realmente me representa como compositor? Eu acho que pode ser. Pode ser, ela se tornou uma música muito especial, porque eu acho que ela meio que resume tudo que eu falo sobre Jesus, assim, né? Que ele é tão
eu gosto tanto dele e gosto tanto da ideia de um dia conhecê-lo pessoalmente e passar tempo fisicamente com ele, que dizer que nada mais importa sobre a eternidade, nem mesmo o tempo, só ele é a coisa que mais representa o que eu sinto sobre ele, o que eu sinto sobre a minha vida. Mas você praticamente declamou a música toda, mas não cantou um trechinho. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias, de acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. É lindíssima, realmente. Pedro, você tão novo, já conquistou tanta coisa, já fez tantos projetos, já frutificou em tantas áreas dentro da música. Qual é teu sonho? O que mais que a gente pode esperar? Eu tenho o sonho de ter uma vida de serviço missionário além mar. Vamos explicar assim. Eu acho que de todas as coisas que eu fiz na vida, uma das coisas que mais me deixou meu coração pulsante e radiante de alegria foi poder servir como missionário em outros países, em outros lugares. Não que eu acredite que o Brasil não tem importância. Sempre que a gente fala de missão além mar, fala, mas tem tanta coisa para fazer no Brasil, eu sei, tem coisa para fazer em todo mundo. E eu acho que Deus convida pessoas diferentes para propósitos diferentes. Claro. Eu me sinto convidado, sim, por Deus para trabalhar fora, nesses países assim mais que existe mais necessidade de pregação, de presença de gente cristã. Mas se fosse falar de um sonho, o meu sonho, eu me vejo morando, sabe Deus aonde, e numa comunidade, pode ser no meio do nada, e podendo viver de forma um pouquinho mais simples de repente, né? A gente falou sobre o tempo, podendo viver ali com pessoas e falando de Cristo, cantando ou não cantando, enfim. Mas olha, como você é muito amigo dele, muito amigo de Deus, ele vai te mostrar a hora Com certa disso certeza. acontecer, né? Pedro, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que Amém. você possa ter muitos outros projetos, que possa realizar esse sonho também. E a gente vai estar sempre acompanhando. Muito Amém. obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho. Isso aí. Valeu. Valeu.